Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, memória. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 3, 7 e 13. Irmãos, ficamos confortados, em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus, por causa de vós? Noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai, e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até a vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 89 e 90. Saciai-nos de manhã com vosso amor. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ensinai-nos a contar os nossos dias, e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho, fazei dar frutos o labor de nossas mãos. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 24, 42, 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente, que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado, cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então, o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Hoje celebramos Santo Agostinho, bispo, doutor da Igreja, homem de inquietações profundas e conversão luminosa. Sua vida é um espelho para os que buscam sentido em meio ao caos, para os que se perdem em prazeres passageiros, mas têm sede de eternidade. Agostinho não nasceu santo, tornou-se. E sua jornada é a nossa, marcada por buscas, quedas, reencontros e, sobretudo, pela graça que surpreende. A expressão toma e lê em latim tole lege é um dos momentos mais marcantes na história da conversão de Santo Agostinho. Ela aparece em sua obra autobiográfica Confissões, e representa o instante em que sua vida muda radicalmente, ao ouvir uma voz misteriosa que o convida à leitura da palavra de Deus. Agostinho vivia um período de intensa crise interior. Apesar de ser um intelectual brilhante envolvido com a filosofia e a retórica, sentia-se vazio, dividido entre os prazeres do mundo e o desejo profundo por algo maior. Sua mãe, Santa Mônica, rezava incansavelmente por sua conversão. Ele já havia se aproximado do cristianismo, mas ainda resistia a entregar-se totalmente. Em um momento de angústia no jardim de sua casa em Milão, Agostinho ouviu uma voz infantil, ou talvez angélica, que repetia, toma e lê, toma e lê. Interpretando isso como um chamado divino, ele pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente em Romanos 13, 14. Não em orgias e bebedeiras, não em impurezas e libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne para satisfazer seus desejos. Essas palavras penetraram seu coração como uma luz. Ele descreve esse momento como o fim de suas dúvidas e o início de uma nova vida. A partir dali, Agostinho abandona sua antiga vida e se entrega totalmente a Deus.
Toma e lê é mais do que um convite à leitura. É um chamado à escuta interior, à abertura do coração à palavra viva. É o momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Agostinho não apenas leu, ele acolheu, e essa acolhida transformou sua história. Na nossa realidade marcada por distrações constantes, toma e lê é um convite à pausa, à escuta, à busca do essencial. É um chamado à leitura da palavra, à meditação, à abertura ao espírito. Como Agostinho, somos convidados a deixar que a palavra nos encontre, nos desinstale e nos cure. Quantas vezes ignoramos esse chamado? Quantas vezes a voz de Deus nos sussurra no cotidiano, mas estamos ocupados demais para ouvir? Toma e lê é um gesto simples, mas profundo. É o início da transformação. A liturgia deste dia nos convida à vigilância, à sabedoria e ao amor que transborda. São Paulo, no consolo da fé dos Tessalonicenses, nos recorda que a firmeza no Senhor é fonte de alegria. O Salmo nos ensina a contar os dias com sabedoria, pois somos pó e tempo. E o Evangelho nos alerta: o Senhor virá, e virá quando menos esperamos. Que tipo de empregado somos? Que tipo de vigilância praticamos? Agostinho viveu num tempo de transição, o Império Romano em declínio, a cultura clássica em crise, e a fé cristã ganhando espaço entre ruínas e esperanças. Ele foi filho de Santa Mônica, mulher de oração persistente, e de Patrício, homem pagão. Cresceu entre os banquetes da filosofia e os desertos da alma. Buscou sentido no maniqueísmo, na retórica, no prazer, mas nada o saciava. Até que, tocado pela palavra, ouviu: toma e lê. E leu. E mudou. A primeira leitura fala de uma fé que conforta em meio à tribulação. Agostinho viveu essa experiência. Sua conversão não foi fuga da dor, mas encontro com a verdade. Ele descobriu que Deus não está longe, mas dentro. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, escreveu. Essa beleza é o Cristo que vem, não como ladrão, mas como luz. E é por isso que o Evangelho nos chama à vigilância, não apenas externa, mas interior. Vigiar é estar desperto para o essencial. É não se distrair com o ruído do mundo. É viver como quem espera, mas não se desespera. Na nossa realidade atual, marcada por distrações digitais, extremos políticos, crises existenciais e uma cultura do imediatismo, somos tentados a viver como o empregado mau, batendo nos companheiros com palavras duras, embriagando-nos com superficialidades, esquecendo que há um Senhor que virá. Mas Agostinho nos ensina que a vigilância começa no coração, que a verdadeira sabedoria é saber que somos pó, e que só o amor nos fecunda. É preciso tornar fecundo o labor da alma. Hoje somos chamados a ser empregados fiéis, a dar alimento na hora certa, não apenas pão, mas escuta, presença, compaixão. Somos chamados a vigiar não com medo, mas com esperança, a contar nossos dias não como quem foge do tempo, mas como quem o transforma em eternidade. Que a oração de Paulo se cumpra em nós, que o amor entre nós aumente e transborde, que sejamos firmes no Senhor, mesmo em meio às tribulações, que o nosso trabalho, seja ele qual for, seja fecundo, porque feito com sabedoria e entrega. Santo Agostinho nos lembra que a santidade não é perfeição, mas transformação, que Deus não nos pede máscaras, mas verdade, que o Senhor virá, e que é feliz aquele que ele encontrar agindo com amor. A vigilância do coração transforma a inquietação em sabedoria. Que hoje, ao celebrarmos Santo Agostinho, possamos deixar que nossa inquietação nos leve ao encontro com Deus. Que sejamos vigilantes não por medo, mas por amor. Que nossa fé seja fonte de consolo, nossa sabedoria fruto da oração, e nossa vida um testemunho de que o Senhor está próximo, e vale a pena esperá-lo com o coração desperto. Amém. Oração. Senhor, Deus da eternidade e da misericórdia, nós te louvamos neste dia em que recordamos Santo Agostinho, homem de inquietações profundas, que buscou em muitos caminhos o que só encontrou em ti, a verdade que liberta, o amor que sacia, a luz que não se apaga. Agostinho foi peregrino da alma, cresceu entre os banquetes da retórica e os desertos da dúvida, buscou sentido no prazer, na filosofia, nas ideologias de seu tempo, mas nenhuma resposta era suficiente. Sua inquietação era santa, pois o conduziu ao encontro contigo. Ele nos ensina que não há coração que não possa ser transformado, que não há passado que não possa ser redimido. Sua conversão não foi fuga da dor, mas mergulho na verdade. E essa verdade é Cristo, que habita dentro de nós, mesmo quando não o percebemos. Hoje, em meio às tribulações do mundo moderno, onde o tempo corre e a alma se dispersa, tu nos chamas à vigilância. Não a vigilância do medo, mas a do amor desperto.
Como Paulo, queremos ser firmes na fé mesmo quando a angústia nos visita, mesmo quando o mundo nos distrai com promessas vazias. Que nossa fé seja consolo para os que sofrem e força para os que vacilam. Ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias com sabedoria, a reconhecer que somos pó, mas pó fecundo quando tocado pela Tua graça. Que o labor de nossas mãos seja mais que esforço, seja entrega, seja serviço, seja compaixão. Que sejamos empregados fiéis, capazes de alimentar os outros com palavras de vida, com gestos de ternura, com presença verdadeira. Santo Agostinho nos lembra que a santidade é caminho, não ponto de partida, mas destino moldado pela graça. Que nossa conversão seja contínua, que nossas quedas não nos afastem, mas nos aproximem de Ti que és paciente e bom. Que possamos ouvir como ele ouviu o chamado que transforma, toma e lê, e que ao ler possamos viver. Que a palavra nos toque como tocou Agostinho, que nos desinstale, nos provoque e nos cure. Na cultura do imediatismo, onde o coração se embriaga de superficialidades, dá-nos a sobriedade da esperança. Que não sejamos como o empregado mau que se esquece da vinda do Senhor, mas como aquele que vigia com amor, que serve com alegria, que espera com fé. Que sejamos vigilantes não por medo do fim, mas por amor ao encontro. Senhor, confirma nossos corações na santidade, não a santidade dos perfeitos, mas a dos que se deixam transformar. Que o amor entre nós aumente e transborde, como transbordou no coração de Agostinho, que depois de tanto buscar, encontrou em Ti a beleza tão antiga e tão nova. Que sejamos como Santa Mônica, mãe que ora, que espera, que acredita na conversão dos filhos. Que nossa inquietação nos leve ao encontro contigo. Que nossa fé seja consolo, nossa sabedoria fruto da oração, e nossa vida um testemunho de que vale a pena esperar-te, com o coração desperto e vigilante. Que, como Agostinho, possamos dizer: fizeste-nos para Ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.